Olá a todos, estamos aqui no canal WBC com mais um assunto de altíssima relevância. Hoje nós vamos falar da via férrea no Brasil, as tendências, logísticas e benefícios. Eu acho que vocês não sabiam que 27% das cargas do Brasil são transportadas via sistema ferroviário. Isso é um índice de altíssima relevância. É muito importante até para usarmos essa logística, essa acessibilidade toda. E hoje nós contamos aqui com o nosso querido amigo Vicente Abate, que é o presidente da ABFER, Associação Brasileira da Indústria Ferroviária. Vicente, é um grande prazer tê-lo aqui. A gente se encontra só em eventos gourmets e hoje a gente está falando aqui, levando ao nosso público um assunto bastante importante e temos um grande prazer em tê-lo aqui conosco. O prazer é meu, Paulo. Eu primeiramente gostaria de agradecer-lhe e agradecer ao canal WBC pelo convite, pela oportunidade de a gente poder falar um pouquinho do transporte ferroviário brasileiro. Muito bem, Vicente. Conta um pouco dessa sua história, que eu tenho que falar a verdade. São muitas páginas de história, de currículo profissional que o Vicente vai tentar sintetizar aqui para a gente. É uma carga, já que nós vamos falar em cargas do setor ferroviário, é uma carga de experiência muito importante que ele tem. Conte aí, Vicente. Ok, Paulo. Eu sou formado em Engenharia Metalúrgica pela Escola de Engenharia Mauá, e o que me dá muito orgulho pela escola, pós-graduado pela USP, e sou atualmente presidente da ABFER desde 2009, já faz 15 anos. Eu milito no setor ferroviário já há 45 anos, desde o início de 79, e nesse tempo eu trabalhei como funcionário, como colaborador de duas empresas do Grupo IOSP, a Greenbrier Maxion e a Amsted Maxion. Belas empresas. Belas empresas, por 34 anos, até 2018, e a partir de então eles me contrataram como consultor dessas empresas, né? Então, hoje em dia, minha vida se divide entre a própria ABFER, com os nossos associados, dos quais a Greenbrier e a Amsted Maxion são também membros, e as demais associadas que, naturalmente, a gente tem muito orgulho de representar. Legal, muito bom. Vicente, aquele programa de parcerias, de investimento do governo Temer na época, né? Ele qualificou originalmente, acho que 8 projetos ferroviários, depois teve um nono posteriormente. Como é que isso se desenvolveu? Como é que estamos nisso no momento? Isso. Esse foi um grande marco, Paulo, do governo Temer, com o lançamento, a criação do PPI em setembro de 2016, em que ele fez essas qualificações. Os 8 projetos iniciais foram 5 renovações antecipadas de concessionárias ferroviárias, uma sexta foi lançada posteriormente, que seria o nono projeto, e 3 leilões de concessões. Então eu posso dizer quais foram os movimentos posteriores ao PPI. Nós tivemos das renovações antecipadas 4 delas, MRS, rumo Malha Paulista, e as 2 estradas da Vale, Estrada de Ferro Carajás e Vitória Minas, com os contratos assinados por 30 anos adicionais. Uau. As concessões foram feitas lá em 1997 e 1998, e ao longo desse tempo elas geraram negócios, naturalmente, mas não tinham um componente adicional a agregar produção e segurança no transporte, mas também investimentos por parte das concessionárias. Então nós estamos prevendo uma leva de investimentos muito forte pelas concessionárias, pelo governo também, claro, naturalmente. Bom, hoje nós temos mais 2 que serão ainda renovadas, a FCA, que está em processo de audiência pública a ser brevemente anunciado, e a Rumo Malha Sul. E nas 3 concessões houve 2 leilões em 2021, o tramo central da Ferrovia Norte-Sul ganho pela Rumo, e a Bamin ganhou o primeiro trecho da FIO, a FIO 1, de Caetité a Ilhéus, também assinado em 2021. E o terceiro leilão, infelizmente, ainda não aconteceu, por questões, eu diria, de cunho político, na minha visão, a questão de um partido político ter
colocado junto ao STF uma ação para travar o processo, em função do povo indígena, que naturalmente tem que ser respeitado, e por isso o processo ficou travado por mais de 2 anos. Agora está no Conselho Arbitral do STF, vamos ver se isso destrava. Caramba, viu? E, por exemplo, os serviços ferroviários para as pessoas, para a nossa corporatividade, para as pessoas, como é que está isso no Brasil? Está bem, está bem. O transporte ferroviário, ele infelizmente, por enquanto, são vários sistemas com mais de 1.100 quilômetros urbanos, 1.116 quilômetros urbanos, em São Paulo, onde nós temos metrô São Paulo, CPTM e demais estados, inclusive Distrito Federal, que estão com seus sistemas em pleno funcionamento. Está sempre em desenvolvimento, né? Com certeza, sem dúvida. Em desenvolvimento, com ações das concessionárias, o governo, principalmente São Paulo, fazendo a concessão das operações à iniciativa privada, é um movimento que o governador Tarcísio tem se proposto a fazer, então isso vai indo bem. Então o metrô hoje tem ainda linhas que estão diretamente ligadas ao Estado, que serão privatizadas, mas tem uma massa de quilometragem que atualmente tem pouco mais de 104 quilômetros, existem 40 quilômetros em andamento de execução e mais 70 quilômetros de outros projetos mais do futuro. Então nós temos aí uma possibilidade de mais que dobrar a extensão da malha ferroviária de passageiros do estado de São Paulo. E outros estados também têm, o Distrito Federal. Salvador tem um programa maravilhoso e quem comanda lá é uma empresa privada, que é a CCR. Fortaleza também tem. Então nós estamos muito bem servidos nesse sentido. Eu acompanho bem esse assunto porque o doutor Diego Rodrigues Gonçalves é um especialista, eu diria que em termos de Brasil ele é um dos escritórios mais avançados nesse sentido, de desapropriação. Então, quando tem aquela grande demanda lá da Rodrigues Gonçalves, o Diego fala assim, desapropriação. Eu falo, ótimo, expansão do metrô. Ou obras públicas, né? Ou carga mesmo. Então tem um lado X e um lado Y, né? Sem dúvida. E lembra do programa que foi lançado, acho que em 2021, do governo Bolsonaro, sobre o Pró-Trilhos? Isso também abrange essa questão? Sim. Sim. Está indo bem? Está indo bem. Talvez pudesse ser um pouco mais acelerado, eu diria. Mas sim, foi um programa muito forte criado e o propósito desse programa, que foi comandado à época pelo então ministro Tarcísio de Freitas, ele foi de oferecer à iniciativa privada a condição de ela construir a sua própria ferrovia. Porque normalmente a ferrovia era construída pelo Estado, né, e depois concessionada ou coisa do tipo. Então a iniciativa privada pode fazer investimentos dela própria, ela não tem mais a reversão ao Estado como se fosse uma concessão, não tem, e o prazo dessa autorização ferroviária é de 99 anos. Normalmente as concessões são 30, 35 anos. A única exceção desse caso é a Ferrogrão, que é prevista para 69 anos. Mas, via de regra, 30, 35. Nós estamos falando em 3 vezes mais. Eu particularmente conheci muito o Carajás, o projeto Carajás, o projeto Jari, tudo lá em cima, né? E o Carajás tinha uma malha ferroviária fantástica. Sim. Mas isso não foi construído pela Vale? Não, foi pela ANSA, Amazônia Mineração, que depois se tornou Vale. Exatamente. Tá bom. Isso foi nos idos de 1985 e foram quase 900 quilômetros, ou 900 quilômetros de construção, em tempo recorde. Isso foi iniciado em 79 e inaugurado em 1985. Foi muito bom. É um escoamento de minério de um benchmark mundial. É verdade, é verdade. São mais de 200 milhões de toneladas transportadas por ano nesse sistema. Beleza, viu? Realmente eu tive a oportunidade de conhecer esses projetos e é uma coisa, é uma transfusão praticamente, né? É uma transfusão de carga, não é uma É uma correia transportadora. É uma correia transportadora, alto volume, processos implementados de alta capacitação. Seguros. Sim. É muito bacana. Chegou-se um tempo a dizer que o pó do minério, ele
seria agressivo pulmões, ambientalmente, né? Então, vamos colocar lona no vagão. Não dá para pôr lona e tal. Então, se criou um sistema de aspersão de água em que aquele minério fica assentado. Temos drenos no vagão para poder escoar qualquer excesso de água. É coisa simples, mas que fez parte de um cuidado humano, inclusive. Com certeza. Ambiental e humano. Né? Exatamente. Ambiental e humano também, porque a inalação também é complicada, né? Ô Vicente, nós falamos em 27% das cargas brasileiras que são transportadas via férrea. Qual é a perspectiva de desenvolvimento, de expansão disso? Então, a proposta do próprio governo, não só esse governo, os governos anteriores, é de que em 2035 nós tenhamos uma participação do transporte ferroviário na carga brasileira ao redor de 40%. 40%. Então, já houve uma evolução, hoje 27%, mas já houve uma evolução anterior, que estávamos lá em torno de 20%, mas hoje a proposta é de que em 2035 nós tenhamos 40%. Vai se tirar um pouco da carga rodoviária? Não resta dúvida, porque o rodoviário hoje tem 62%. Mas o que a gente pretende com isso é que o transporte rodoviário fique mais eficiente, faça mais pontas rodoviárias, porque não é absurdo você transportar grãos do Centro-Oeste para os portos de Santos ou Paranaguá por mais de 2.000 quilômetros por rodovia. Pois é. Não. Você tem perdas físicas ao longo do trajeto, o vagão é hermético, o caminhão não é, você tem uma série de falta de eficiência nessa distância. Então, grande distância, transporte pesado, naturalmente, é por ferrovia no mundo inteiro. Então, a ideia é que o transporte rodoviário faça as pontas rodoviárias e ele seja mais eficiente. Nada melhor do que o motorista dormir em casa, né? Se ele fizer um trajeto São Paulo-Santos, por exemplo, ele pode fazer 2 vezes por dia e dormir em casa. Agora, o cara que pega 2.000 quilômetros para transportar 3.000, é insano. E tende a aditivar um pouco, não a máquina, mas o homem também. Aí nós temos uma série de outros problemas. E, claro, algumas cargas, né, que ainda são mais lógicas para você transportar via a malha rodoviária, a malha ferroviária. No entanto, a gente sabe que cada vez mais tem um congestionamento muito grande do fluxo rodoviário. E mais, eu tenho o nosso grande amigo Paulo Seoane, que ele é responsável justamente por acompanhar cargas importantes via rodoviária, das logísticas e tal, né, a companhia dele, e há uma estratégia, vamos chamar assim, um conglomerado de interessados em furtos de cargas valiosas via rodoviária, e que, se isso fosse transportado via férrea, eu tenho a impressão que ninguém vai parar na frente do trilho de uma locomotiva e dizer, olha, parem que isso é um assalto. Não é verdade? A não ser, obviamente, nos terminais, que aí é uma outra coisa que existe, não é incontestável. Tudo. Mas a via férrea deve sim ter uma lógica para o máximo de segurança do ciclo de transporte, porque é intermitente, né? Diferente de você pegar um cidadão que está na estrada, para tomar um café, ou às vezes até numa armadilha e coloca a vida dele e também a carga sob risco, né? Muito complicado, né? Agora, nós temos no Brasil a malha ferroviária suficiente para nós transportarmos estrategicamente ou geograficamente para as áreas principais? Temos, mas ela precisa ser aumentada. Nesse capítulo que você comentou, o transporte ferroviário por contêineres, por exemplo, ele é muito mais seguro no ferroviário, porque você coloca um contêiner com portas de um contêiner para outro, você trava, não tem acesso. 20, 30 toneladas de carga, você não consegue movimentar e não tem acesso. Então, esse é um ponto favorável. Claro que, se o bandido quiser fazer alguma coisa, ele faz de qualquer forma, mas numa situação normal, o transporte ferroviário por contêiner
ele é mais eficiente nesse sentido. As outras cargas de minérios, grãos, grãos até, ou mesmo açúcar, tem o perigo de você ter assaltos, mas ela é menos problemática do que uma carga industrializada por contêiner. Então, nesse sentido, eu acho que a gente tem o transporte ferroviário mais seguro. Na questão de extensão da malha ferroviária, nós temos uma extensão que é de 30 mil quilômetros de ferrovias. E eu costumo dizer que 1/3 disso é densamente utilizado. Os sistemas da Vale no norte, no nordeste, no sudeste, MRS, Rumo, VLI, esses são sistemas que densamente utilizam esses 30%. Outros 30% são subutilizados. E existe 30% que são ociosos. Nossa. E que, inclusive, nas renovações antecipadas das concessionárias, estão sendo devolvidos porque eles não oferecem operação comercial. Então, como eles receberam isso há quase 30 anos atrás, com uma situação de deterioração, de uma forma geral... Assumiram para revitalizar e não deu... O que eles puderam revitalizar, que era de uma forma comercial satisfatória, foi feito. O que não foi, nas renovações foram negociadas as devoluções desses trechos. Mas nós temos aí o que fazer com isso. Existem trechos ferroviários existentes, né, que estão inclusive ociosos, que a gente pode lançar o surgimento das short lines. Ferrovias, como o próprio nome diz, curtas, não necessariamente, mas normalmente curtas, que ligam cidades. Nós temos aí Londrina, Maringá, Bento Gonçalves, Caxias do Sul, são projetos já estudados pelo BNDES há muito tempo atrás. O Ministério dos Transportes hoje está lançando uma política para que a gente possa ter o transporte ferroviário nesses trechos. Inclusive um importante que é de Brasília a Lusiânia, passando por Valparaíso, que hoje é feito transporte de carga pela FCA, do Grupo VLI, mas que é um polo de transporte que tem uma demanda de 70 mil passageiros por dia e tem tudo a ver para fazer... Precisa ajustar a demanda real. Sem dúvida, né? Sem dúvida. Porque senão fica ocioso. E talvez, como nós temos os portos estratégicos, né? Sim. Eu acho que é basicamente Itajaí, Santos e Vitória, né? Tem mais algum? Não, Tubarão, Suape, claro, tá bom. Itaqui, os 35 portos 35, né? são plenamente utilizados e o transporte... Todos eles têm a conexão via ferro, claro. Né? Exatamente. Porque embora a gente devesse ter transporte ferroviário modal, dentro de um estado para outro, normalmente, via de regra, são corredores de exportação. E os incentivos, justamente, para os projetos desse sentido? Existe do governo federal? Existe. Bom, primeiro, nós podemos falar de um Plano Nacional de Ferrovias que está sendo gestado pelo governo atual, pelo ministro Renan Filho e a sua equipe, e que está em final de análise para poder soltar uma consulta pública. Essa é uma informação de anteontem que estivemos em Brasília com a equipe do ministro e que foi nos informado. Quer dizer, o lançamento do plano a gente já sabia, mas como ele vai ser feito por consulta pública, que eu acho que é interessante, que vai para uma consulta pública, a sociedade e os atores podem contribuir com as suas opiniões e fortalecer um plano que seja mais aderente a todos que vão utilizar. Esse é um primeiro ponto. Segundo ponto, existe um programa chamado Frota Ferroviária Verde, de vagões e locomotivas sustentáveis, que o governo está também finalizando. É um processo que o Ministério dos Transportes dará a diretriz, a NTT fará a regulamentação. Isso é muito importante, vai utilizar excesso de outorga das concessionárias para comprar vagões e locomotivas. Quando você fala em sustentabilidade, em verde, se traduz isso para o quê? Primeiro, uma questão muito cara ao transporte ferroviário, eu acho que a todo mundo, naturalmente, é a questão de meio ambiente sustentável. Então, a gente é muito focado, a Abifer, suas associadas, nisso daí. Mas eu queria só fazer um complemento de outros setores, de outros projetos do governo que estão sendo gestados. Tivemos agora recentemente a prorrogação do reporto. É um regime especial que dá isenção de impostos para as concessionárias para aquisição de vagões, locomotivas e elementos de via férrea. Ele foi prorrogado
até 2020, final de 2028. Tá. Nós ficamos um ano sem ter esse programa. Isso é um alavancador de vendas para o setor ferroviário, para a indústria ferroviária. Tá legal. E agora está sendo feito no Congresso está sendo feita a avaliação da depreciação acelerada, que deve ir para plenário por esses dias e obter uma sanção presidencial pelo interesse do Executivo muito próxima. Isso vai ajudar não só as concessionárias, mas também a indústria ferroviária, para que você possa comprar equipamentos de uma forma geral, vagões e locomotivas também, claro, com incentivos fiscais que não dão nenhum ônus ao governo. Claro. Então, isso é muito importante. E, por último, um projeto que surgiu no MDIC, que é o projeto Mover, que é um projeto de inovações tecnológicas sustentáveis com incentivos fiscais. Que não estava abrangente ainda para esse caso. Que aí, não, está, mas não, o setor ferroviário não está nesse projeto. Então, não estava nesse projeto. Nós estamos pleiteando ao MDIC que nos coloque dentro do projeto Mover. Claro, é importante, né? Tem toda a lógica. Sem dúvida nenhuma. Então, a gente está esperando, de uma forma positiva, sermos incluídos. Todo mundo está pensando nas mudanças climáticas, né? Isso. A via férrea é poluente? Não. Se você pensar em termos de poluição, eu acho que tudo que a gente tem, respira, vive, tem um grau. Aí vamos falar de grau de poluição. Você pode ter um grau de poluição máxima e um menor. A ferrovia está na classificação de menor poluição, tá? Claro que você tem, por mais que a locomotiva seja digitalizada, por mais que você aí nas locomotivas atuais misture biocombustível, biodiesel no diesel convencional, gera alguma emissão. Tá, mas está numa migração já para tomar cuidado. Tá, então, inclusive as locomotivas hoje são altamente digitalizadas, já está se falando em célula de hidrogênio. Né? Então, hoje a matriz de energia do Brasil, ela é uma das mais favoráveis do mundo em termos de energias renováveis. Mais de 43% da energia são de geração hídrica. E a gente tem aí energia solar, energia eólica, biomassa, tudo isso aí vindo a favor da gente ter uma matriz cada vez mais limpa para utilização não só no transporte, mas na indústria em geral. E a nova fronteira, naturalmente, vai ser o hidrogênio. Né? O hidrogênio, que já é uma realidade na Europa, na Ásia, virá para o Brasil. Para a via férrea, é? Também. Na questão ferroviária, tanto na Europa como na Ásia, os nossos membros da BIFER, associados da BIFER, fabricantes de trens e de locomotivas, eles estão já trabalhando com hidrogênio lá nas suas matrizes. Então, isso virá ao Brasil. Naturalmente, virá na medida em que você tiver a produção de hidrogênio efetivada. Isso vai longe, vai longe. Ainda tem tempo para isso. Nós temos 4 portos no Brasil característicos para hidrogênio: Pecém, Suape, Porto do Açu e Santos. Então, seguramente vai acontecer. Mas tem que ter, primeiro, a produção, segundo, o manuseio, o transporte. O hidrogênio ele tem que ser feito, armazenado e transportado a menos 250 graus. Tem todo um requisito, né? Tem, e a gente, complica, né? A gente vai chegar lá. Então, quando chegar lá, naturalmente, os nossos associados da BIFER, fabricantes, já terão essa tecnologia para aplicar aqui no Brasil, porque eles já fazem isso, como eu falei, na Europa e na Ásia. Então, é uma fronteira que a gente vai alcançar nos próximos anos e que vai melhorar. Porém, hoje, já temos locomotivas 100% a bateria. Ah, é? Aqui no Brasil? No Brasil. Isso foi desenvolvido em 2020. Locomotivas daquela época de manobra, que foram feitas por uma fabricante nacional, e que, inclusive, foram exportadas para os Estados Unidos. Um benchmarking brasileiro. Né? Então, muito bom. Quer dizer, nós estamos avançados na questão de, primeiro, inovações tecnológicas em todo sentido. E, segundo, também na questão ambiental. Todas essas operações têm de ser revistas periodicamente e busca a modernização, a atualização e a questão ambiental, né? Ela é irreversível. Então, não importa qual é o meio, né? Daqui a pouco as aeronaves de grandes pesos também vão começar
Ou só não pode acabar a bateria, por favor, no meio do voo, né? Mas pega no tranco, ainda não dá para fazer isso lá em cima, né? Mas é isso aí, quer dizer, a sustentabilidade, a autossuficiência, a inovação são aspectos que ninguém pode abandonar, né? Ô, Vicente, muito importante a sua passagem aqui para nos prestigiar, porque tem muita coisa para se falar, mas o mais importante foi saber que daqui a pouco, 2035, nós vamos ter 40% das cargas transportadas. Essa malha ferroviária tende a crescer e é muito importante porque isso desafoga o fluxo rodoviário, isso gera mais segurança. Isso, quando a gente passa, por exemplo, a determinados trechos no Brasil, a gente para porque tem quilômetros de caminhões se dirigindo para outros lugares, para Porto, para não sei o que lá. Estamos tendo um cenário um pouco mais complicado com relação a essa demanda, esse fluxo. Então, tudo que puder escoar pela malha ferroviária vai ser importante para todos. Muito mais do que isso são essas tendências que você falou. Perfeito. Tá bom? Bom, Paulo, eu queria primeiro, foi uma conversa extremamente agradável, um bate-papo como você tinha proposto. Eu queria agradecer por essa oportunidade, queria me dirigir ao público que está nos assistindo para dizer que confiem, acreditem no setor ferroviário brasileiro, nas concessionárias, na indústria, porque nós temos aí, como eu falei no início, um setor que é promissor e estratégico para o país. Muito obrigado. É verdade, é isso aí. Muito obrigado pela sua presença, acima de tudo pela sua amizade. E continuamos aqui no canal WBC, levando para vocês exatamente isso, conteúdos de relevância para vocês conhecerem, analisarem perspectivas, escrevam, questionem, participem conosco, porque sempre teremos temas importantes para a gente colocar nas nossas pautas, tá bom? Muito obrigado, um grande abraço a todos.